comutador de BI igual a LJ. Menos epsilon JM, epsilon JK, BK. Depois, esse, né? Cada alfa com agora, beta com gama. Mais beta gama, LI, BJ. Menos BJ, LI, BJ, LI é menos, fica mais epsilon J, que capa, BK. Vai aparecer agora mais beta gama, epsilon JK, BK. E o último termo vai produzir um beta delta LI com LJ, que é menos beta delta epsilon I JK. Tá, é claro. Agora quero que isso aqui seja igual a zero. Então, tudo que está na frente do coeficiente do L é zero e o coeficiente do B é zero, por causa da independência. Então, a relação que eu vou. Todos os zeros, todos os zeros eu cancelo daquela forma. Multiplico tudo contraio essa equação com epsilon N e J. Então, com relação dos deltas, os epsilons desaparecem, dá um fator 2 global, que não me interessa. Daí a gente tem que beta gama menos alfa delta é zero. Né? Então, alfa delta menos beta gama é zero. E depois, alfa gama menos beta delta igual a zero. Né? Essas relações aqui teriam que ser verificadas simultaneamente, né? Para poder ver se a gente fecha. Por exemplo, como eu sei que alfa 2 vale 1 quarto, né? Eu botaria, a gente multiplica essa relação aqui por alfa, fica alfa 2, fica 1 quarto de delta. E aqui eu produzo um alfa gama. Então, se eu pegar essa relação aqui e multiplicar por alfa, vai ficar alfa 2 delta menos alfa beta gama. Isso aqui tem que ser zero. Quero que isso aqui seja verificado simultaneamente com aquilo. Como alfa 2 vale 1 quarto, isso aqui dá 1 quarto de delta. Mais alfa gama é igual a beta delta. Você vai ficar beta delta, vai ficar menos beta 2 delta. Isso aqui tem que ser igual a zero. Como delta não é zero, né, eu tiro que beta 2 é igual a 1 quarto, isso? Aí tá, beta 2 é isso aí, Felipe. Delta é menos isso sobre isso, então não é zero. Você estaria me dando beta 2 igual a menos 1 quarto, então fica 1 quarto. Então, daí uma coisa meio absurda, né? Porque isso aqui estaria dando, se eu multiplicar por alfa, né? Estou usando, essa relação tem que ser consistente, ver se a gente não errou. Alfa delta menos beta gama tem que ser zero. E a outra é alfa delta, alfa gama, desculpa, menos beta delta, também tem que ser zero. E a outra é alfa delta menos beta gama tem que ser zero. Né? Essas duas. Aqui eu acho que não fiz um rodar um trabalho, mas acho que eu não fiz aqui. No final nós fizemos esse pedacinho só aqui. Pode ser. Está meio sujo aí. Foi esse cara, tá. Beta gama e primeiro eu fiz esse alfa delta, tá certo? Eu produzi DI igual a LJ, dá menos. E depois eu fiz beta gama, LI com BJ, tá certo? Então ficou LI com BJ, menos BJ. Aí, que é menos epsilon JI. Então fica mais epsilon. Então acho que tem um errinho aqui. Esqueci de um sinal, né? Esse termo aqui que é o termo incriminado. Ó. Beta gama. Beta gama, LI com BJ. Então isso aqui eu troquei agora para ficar menos BJ com LI. Agora,
BJ, agora é I, dá menos epsilon J e kappa dk. Aí fica mais beta gama epsilon, aí fica mais beta gama epsilon JI, que é menos beta gama epsilon J. Então tem um errinho aqui, então aqui é menos, aqui é mais. Isso vai estar. Aí fica alfa delta mais beta gama igual a 0. E no último, acho que eu não fiz erro mesmo, não. No último não tem nenhuma prova que eu tive que fazer. Então, de novo, fica isso aqui mais isso aqui. Multipliquei a primeira relação por alfa. Alfa 2 delta mais alfa beta gama igual a 0. Alfa 2, já sei que é 1/4. E alfa gama, eu estou usando, que alfa gama é igual a beta delta. Então, fica mais. Então, tá, beta 2 é menos 1/4, e mais 1/4 dá 0. Então, essa relação aqui é compatível com aquelas relações lá, tá certo? Então, se eu tomar, agora a questão é só na escolha se o alfa é mais meio ou menos meio. Vamos ver a segunda relação. Se a gente consegue, de alguma maneira, acertar o sinal do alfa. Eu conheço gama, beta a gente conhece univocamente. Delta eu conheço univocamente. Então eu tenho aqui alfa, gama, menos beta, que é menos I sobre 2. Então fica mais I sobre 2. Delta, que é menos I sobre 2. Então menos I mais I dá 1, então fica mais 1/4. Igual a 0. Então alfa gama tem que ser menos 1/4. Eu então não posso tomar alfa e gama com o mesmo sinal. Se alfa é meio, gama tem que ser menos 1/2. Provavelmente essa é a questão. Como, por exemplo, posso pegar alfa igual a 1/2 e igual a menos 1/2. Se eu tomar alfa igual a 1/2 e gama igual a menos 1/2, eu verifico todas as relações e consigo zerar o que é. Então, alfa igual a 1/2, igual a menos 1/2, beta e delta são fixados. Então, vamos tomar essa escolha. Então, essa relação de um sucesso. Então, se a gente esqueceu, então a gente usou essa relação aqui, né, para poder, vamos recapitular aqui só o que a gente fez. Então a gente usou aqui alfa gama menos beta delta. A beta delta, então fica menos I sobre 2, menos I sobre 2, dá menos 1/4. Então beta gama dá menos 1/4, fica mais 1/4. Então alfa gama igual a menos 1/4. Então, gama e alfa tem que diferir proporcional. Então, alfa igual a mais ou menos, igual a menos. Eles têm o mesmo módulo, né? Então é meio e menos meio. Então o único jeito de alfa é o sinal oposto da cara. Então eu posso escolher esse carinha aqui igual a meio e esse carinha aqui igual a menos meio. Então a relação da gente, a gente viu que a gente consegue fazer esse trabalho. A gente consegue definir esses geradores aqui. Eu posso trabalhar com essa família de geradores JI igual a meio de BI e o beta é menos I sobre 2. Então, por ele, deixa eu marcar menos I L. E o kappa aí vai poder pegar a gama igual a menos meio, então. BI e o delta é igual a menos I sobre 2. Então, como eu já fatorei isso aqui, então isso aqui vai ficar mais. Bate agora, gente. Então vai ficar alfa igual a meio, beta igual a menos I sobre 2. Gama igual a menos meio e delta igual a menos I sobre 2. Então a gente chegou a essa base. Então, se eu trabalhar com essa base de geradores, fica evidenciado, né, que eu tenho uma estrutura de 2 S, isso é importante para a gente tomar nota. Você deve saber isso em referências futuras, tá? Observem só uma coisa.
O conjugado hermitiano desse gerador aqui. Então, esse tipo de manipulação, que é tedioso, numa álgebra simples como essa, você imagina fazer isso numa álgebra do grupo de Lorentz em 10 dimensões, com 45 geradores. Vou fazer isso numa álgebra excepcional, é 8, com 256 geradores, 248 geradores, né? Então, no estudo recorda, né? 8, né? Simetria 8, essas simetrias excepcionais. Então, o procedimento é sempre isso. Agora, você pode levar 10 anos fazendo isso. Então, por isso que é bom fazer os recursos de computação algébrica, usar os pacotes que já tem para se trabalhar com álgebra de Lie. Além desses pacotes, na minha época de doutorado, nós usávamos, você deve conhecer através do Marco, o Slansky, The Group Theory for Model Builders. Model Builders, né, é uma categoria de físicos, né, que não são modistas, né, não trabalham com moda, trabalham com construção de modelos físicos. Né? Então, em física de partículas, né, o que você faz? Eu sou um construtor de modelos, ainda model builder, né? Você vai construir modelos, me diz o que você quer que eu te construa um modelo com tais interações. E para isso era preciso me dar um grupo de simetria malucão, que eu quero quebrar, quero que as simetrias tenham as transições de fase sejam essas. Então, é um trabalho só de, assim, é um trabalho mesmo assim, de design, né, de teoria de grupo. Né? Então, é bom você referir a esse trabalho aqui. O primeiro nome eu não me lembro, mas é o Slansky. É um Physics Reports excelente. Ele dá todas as possíveis tabelas para a teoria de grupos. Você consulta aquela tabela, você mexe com os grupos mais loucos do mundo. Está tudo tabelado. Você tem que aprender a consultar a tabela. Os métodos são simples. A teoria de grupo é isso, é álgebra linear. Né? Mas você tem álgebra linear para espaços vetoriais com dimensão 248, por exemplo. Então você pega esse Physics Report do Slansky, esse Physics Report seria de livro, deve ser de 79, ele é Group Theory. Claro que hoje existem softwares algébricos, tem impressão até que o Maple também é avançado, mas tem o Lical, que tem um monte de software aí de cálculo com grupos, você pode, inclusive todos os domínios públicos, vocês podem baixar e executar os cálculos para a teoria de grupos. Mas isso aqui, às vezes, um cara quer botar a mão, né, para ver, a tabela do Slansky é muito boa. Essa foi uma tabela construída, né, era como quase que fosse assim, um guia para você sobreviver, né, no período da construção de modelos unificados, né, nesse período assim, 80, 81, 82, um pós-doc que quisesse arranjar, ter emprego, né, ter uma bolsa garantida, se ele fosse da nossa área, ele tinha que construir um modelo unificado, todo mundo tinha que ser o seu. Então tinha grupos os mais estranhos possíveis, SU14, com SO10 com SU5, mas tinha grupos os mais estranhos possíveis. Então todo mundo tinha que ser capaz de construir o seu grupo, que podia, às vezes o seu grupo de unificação durava 2, 3 dias só. Porque daí a 3 dias eu recebia um paper de uma outra pessoa jogando o teu modelo pelo chão. No teu modelo o próton decai rapidamente demais. Então o teu modelo estava aniquilado. A tua apresentação podia ser zerada em 2, 3 dias. Né? Mas essa tabela do Slansky era muito boa, porque ela mostrava assim, todas as quebras de grupo, como que uma representação de um grupo está dentro da representação, toda essa tecnologia, vamos dizer assim, todo esse ferramental de teoria de grupo, essa tabela faz muito bem. É claro que ela não serve só para física de partículas, ela serve para todo mundo que precisa trabalhar com grupos de Lie. Então, é uma boa referência para o cara conhecer, para botar a mão um dia na vida. Né? Vocês são de uma geração que já vai para os softwares, né? Então, mas é bom um dia colocar a mão para ver como é que a coisa funciona, até para entender, né, o software, se dá um resultado legal, porque às vezes também esse software, o Maple sempre é muito ambicioso, o Maple sempre te dá uma resposta, né? Se ela está certa ou não, é um problema que você tem que descobrir, mas o Maple sempre te dá a solução para tudo, né? Você tem que ter cuidado de saber se aquela solução faz sentido físico ou não. Às vezes é uma solução meio maluca, mas que ele sempre bota um símbolo para dizer que é uma solução. E essas coisas também tem que ter uma certa dosagem de interpretação, né? Tem que ter um cuidado para ver se a resposta está ok.
Então vocês podem consultar os lances aqui, né? Bom, então, só para finalizar essa aula aqui, nós então construímos, né, uma base. O que nós mostramos, né? Nós mostramos que, na verdade, a álgebra de Lie do grupo de Lorentz, sabe, eu queria falar sobre a erradicidade também dos geradores, ela pode ser decomposta, olha só, em dois subespaços que não se comunicam. Então eu tenho uma subálgebra SU2 e aqui uma soma direta com outra subálgebra SU2. Dois espaços ortogonais, J com J, K com K. E J não sabe de K. Então isso aí, em termos de um espaço vetorial, isso aí é justamente a noção de uma soma direta de dois espaços. O único cuidado que a gente tem que ter aqui é aqui. Esse gerador aqui, se eu tirar o hermitiano conjugado do J, esses geradores aqui, os B's, eles são hermitianos, tá aqui, ó. Eles são simétricos e são reais. Isso aqui é o B1, isso aqui é o B2, isso aqui é o B3. Então, o hermitiano conjugado do B é o B. O menos I fica mais I. Certo, né? E o L, se eu tirar o hermitiano conjugado daquele cara lá, esse carinha aqui, né? Se eu tirar o hermitiano conjugado dele, eu transponho, troco o sinal, porque eles são reais. Então, o hermitiano, essa matriz aqui é antissimétrica e real, portanto, ela é anti-hermitiana. Então, dá um sinal menos, e aí aqui fica mais e aqui fica menos. Então, fica menos e assim. Vou chamar a atenção agora, porque tem essa combinação complexa que eu queria chamar a atenção para vocês. Depois vamos pegar aqui os capas. Capa aí tem menos 1/2, mesma história, né? Menos 1/2. Aí o BI da águia é BI. O I troca por menos I. Mais o L troca por menos L. Então aqui fica mais, né? Então aqui trocou, ficou mais, aqui ficou menos. Nossa, ficou mais, tá certo. A única observação que a gente tem que fazer agora é a seguinte: esses geradores aqui, eles estão sofrendo uma combinação linear complexa. Então, quando a gente está fazendo essa mudança de base, nós estamos passando de uma base, né, esse espaço vetorial aqui é um espaço vetorial real, os L são reais e os B's. Mas agora eu estou colocando esse I aqui para poder fazer. Então, esse SU2 que está aqui é um SU2, né, no sentido complexo. Eu tenho uma combinação complexa de geradores para formar esse SU2. Então, em alguns livros vocês vão encontrar aqui um SU2C, SU2C, para indicar que é um SU2 formado às custas de uma combinação linear que é real. Eu estou fazendo uma combinação complexa em cima de uma álgebra que é real. Só uma questão. Então, se aparecer esse SU2, está querendo significar isso? Eu não te nem coloco. Deixa isso aqui. Tá, esse carinha aqui é o J, esse carinha é o K. Bom, então, com isso, a gente mostrou que nós temos, eu vou acabar aqui, nós temos uma estrutura de SU2 e SU2 na página de SU1, então isso fica claro para nós quais são as representações irredutíveis do grupo de Lorentz. Eu tenho, é como se eu tivesse dois spins independentes. Eu tenho um setor J e um setor K. Né? Quando a gente tem uma álgebra SU2, a gente sabe que se a gente tem uma álgebra que satisfaz essa relação aqui, todas as representações elas vão ter dimensionalidade, né, dada por um J, que pode ser 0, o número quântico associado a uma dada representação dessa álgebra de momento angular é J igual a 0, J igual a meio, J igual a 1 e os MJs indo desde menos J até J. Agora, o que está acontecendo com a álgebra de grupo de Lorentz, aparecem dois, como se fossem dois SU2, dois spins. Então, uma representação irredutível do grupo de Lorentz, ela vai ser descrita não por um número
inteiro ou semi-inteiro, mas por um par JK, onde J e K podem ser inteiros ou semi-inteiros. Isso vale tanto para J quanto para K. Todos eles podem tomar esses valores. E aí, claro, uma dada representação, então eu posso ter representação, a dimensionalidade nesse setor, né, quando eu fizer essa representação é completamente independente dessa. Então fica claro que a dimensão de uma dada representação do grupo de Lorentz vai ser 2J mais 1 vezes 2K. Então a gente chega a essa conclusão, desse estudo aí, que ao classificar as representações irredutíveis do grupo de Lorentz, nós vamos trabalhar nessas representações J e K, tá certo? Porque eu tenho um S2, é como se eu tivesse um spin J, um momento angular J e um momento angular K. Eu tenho dois setores independentes dentro da minha aula. Então, na hora de classificar as representações, eu vou verificar quem é J e quem é K. Então, eu vou poder ter representação, por exemplo, 0, 0, 0, meio, meio, 0, meio, meio. Posso botar meio, 1, meio, 3, meio, não importa. Eu posso ter qualquer J com qualquer K. E aí a dimensionalidade dessa representação é isso que eles existem. Aí nós vamos ver quais são as representações interessantes. Aí os campos físicos, os campos que nós usamos em física, eles vão, se a teoria é relativística, se a teoria que eu quero formar, o modelo que eu quero estudar, é consistente com a covariância de Lorentz, então os meus campos vão ter que estar em representações bem determinadas, que são os tensores, né? Como a gente fez com SO3, a gente pegava campo escalar, campo exteriorial, campo vetorial, campo tensorial. Aqui é a mesma coisa, vou pegar campo escalar, aí vamos ver que vai ter 3 categorias de espinures, né? Vamos poder pegar o campo vetorial do espaço de Minkowski, o campo de tensorial de Rankine, que representações. Então, vamos começar agora, na próxima aula, agora, estudar a característica dessas representações aí, tá bom? O que mais que eu poderia dizer a vocês? Eu acho que por enquanto é só isso. Só isso só. O que vocês podem observar também aqui é o seguinte, né? Acho que o que eu queria chamar a atenção, que é diferente do SO4, deixa eu apagar isso aqui. Bom, alguém copiou? Quem copiou? Você está copiando o hoje? Tá, você também está? Você precisar do outro. É que esse gerador aqui, J e Dagger, né? Esse cara aqui, quando vem daqui para cá, ele é o mesmo. Esse cara aqui troca de sinal, esse cara aqui troca de sinal, né? Então, o que a gente está querendo dizer é que o J e Dagger é diferente do capa aí, tá? No grupo SO4, agora eu vou deixar para você na próxima aula do exercício, vocês fazerem a comparação com o grupo SO4. Se a gente sai do espaço de Minkowski e vai para o espaço euclidiano quadridimensional, tem muitas semelhanças, mas a gente vai ter algumas diferenças cruciais também. Então tá bom, vamos deixar isso aqui. Bom, vou apagar isso aqui, então se for começar, acho que acaba no final de tudo, eu acho que não vou precisar muito disso aqui não. Bom, vamos dar uma intervalinha agora, são 6h05, a gente pode retomar às 6h20. Ok?